Jazz. Você gosta de jazz, velho? Fala sério. Cara, não é meu prato. E, cara, eu nasci na década de 70, velho. Minha adolescência foi na década de 80, então eu cresci escutando rock, escutando blues, eu vi praticamente o heavy metal nascer e tudo mais. Então essa é a minha praia, isso é o que eu curto. E não é jazz, não é minha praia. E depois que a gente começa a estudar música, aposto que isso já aconteceu com você também, você começa a ouvir as pessoas falarem muito de jazz, de músicos de jazz, que jazz isso, que jazz aquilo. Mas fala a verdade, velho. Pô, todo mundo tem uma ou várias músicas que, cara, quando você escuta, chega a arrepia, né, cara? Você sente aquela coisa. E eu já escutei muita música de jazz, tem umas que eu até acho legal, mas eu nunca consegui sentir isso com a música de jazz. Se você é que nem eu, velho, aguenta as pontas aí que eu vou explicar mais ou menos por que isso está acontecendo. Então vamos lá, galera. Eu sou o Pedrão Canhoto e hoje eu vou falar um pouquinho por que eu não consigo gostar de jazz. Ou por que vocês também não conseguem gostar de jazz. Vamos lá, se você é que nem eu que curte o rock and roll, ou qualquer outro estilo de música, seja blues, seja, sei lá, MPB, samba, pagode, o que for, você pode reparar uma coisa, essas músicas elas seguem um padrão bem específico. Todas elas têm o mesmo esquema. Como é que eu vou te explicar? Você pega um rock, você pega um blues, elas têm um padrão muito específico. Vamos dizer o seguinte, todas elas começam com introdução, aí vem um refrão, ou dois, aliás, desculpa, você começa com a introdução, aí você tem um verso ou dois, aí cai um refrão, aí vem mais um verso ou dois, vem um outro refrão, provavelmente aí já vem o solo, vem mais um refrão, a repetição de algum outro verso, um interlúdio e acaba a música. A maioria das músicas que a gente cresceu escutando segue esse padrão. E o diacho do jazz não segue esse padrão, não, ele é diferente. Então quando a gente escuta uma música de jazz, cara, o negócio fica meio alienígena pra gente, é uma coisa meio esquisita. E eu resolvi gravar esse vídeo, cara, porque eu vi um podcast do grande mestre que eu adoro, que é o Daniel Glass, e ele explicando um pouquinho sobre jazz, e ele fala disso, como que a música de jazz é estruturada, que é bem diferente da música que a gente conhece, ela não segue esse padrãozinho de verso, refrão, solo, refrão, verso e acaba a música, ela é diferente. Então, com isso em mente, uma música de jazz, ela é um pouquinho não, ela é bem diferente do rock and roll que a gente conhece. E é como se a gente comparasse a música com uma conversa. Primeiro passo, primeira ideia, né, cara? Jazz, a maioria das músicas de jazz são instrumentais, ela não tem voz, então não tem verso, não tem essa coisa. E pra gente que está acostumado com essa versão do rock and roll, padrão normal de música, a gente escuta uma música de jazz, parece um embolado de solo, um atrás do outro, um músico destruindo mais que o outro, e fica aquela coisa meio confusa. Então vamos lá, a música de jazz ela é diferente. Ela tem um esquema diferente, o jazz mais clássico, né, que existem outros padrões de jazz. Então, como toda música, ela tem uma introdução. E nessa introdução do jazz, eles apresentam para você o que é chamado do tema da música. Então nessa introdução você normalmente tem o que seria comparado a uma música no rock e os outros tipos de música como um refrão, é a parte, né, que pega, que você fica com ela meio que na cabeça. Então é essa introdução. Depois dessa introdução começa uma sequência de solos que a gente fica meio perdido. Por que isso acontece? É como se fosse uma conversa entre amigos. Você já sentou numa mesa de barzinho conversando com teus amigos, vão falando de um tema, vamos supor que vocês estão conversando sobre a praia, alguma coisa assim, uma viagem que você fez. Aí alguém normalmente começa a puxar o assunto. Esse seria o primeiro solo da música, a pessoa que está puxando o tema. Em cima do tema que foi apresentado na produção, né, a pessoa começa a fazer o solo, então ele vai começar a falar que foi tal praia, que curtiu, que a praia é assim, que a praia é assado. E normalmente quem está escutando essa conversa vai retrucar, vai comentar também. Ah, eu conheço outra praia, mas que essa praia que você falou não é assado, é assim, e papapá. Isso vai desenvolvendo dentro da música e o jazz é desse jeito. Então os instrumentos vão conversando um com o outro em cima do tema que foi abordado no início da música. E se você reparar, aquele tema que estava lá no início da música, ele fica no fundo, durante os solos, durante aquela parte meio
complexa da música, né? Ele fica tocando ali no fundo, é como se tivesse um outro músico junto com a banda, tocando aquela melodia lá no fundo e as pessoas estão solando um em cima do outro. E como toda conversa, cara, você tem aquela pessoa que sabe falar e tem uma coisa legal, começa, todo mundo presta atenção quando ela começa a falar e começa a desenvolver aquele assunto. E sempre tem também, normalmente no meio da turma, aquele malucão que fala porrada de coisa que não tem nada a ver. E a música de jazz reflete isso. Então você tem normalmente aquele instrumentista que começa a solar, cara, e aquele solo dele, aquela coisa fica contigo. E depois vem um outro cara que faz umas coisas tão malucas assim que você fala, cara, doidão demais. E a música segue. Então no final da música eles repetem o verso da introdução, ou seja, a introdução, aquele tema da introdução, ele é repetido e a música acaba. Então é uma conversa entre instrumentos. É uma coisa que a música que a gente cresceu escutando, rock and roll, MPB, o pop, ela perdeu um pouco disso. Então não tem essa liberdade de você chegar e bater papo no instrumento conversando com o outro. Tem um pouquinho no solo, que eu acho que é o único resquício que sobrou, né, do jazz dentro da música popular que a gente escuta hoje em dia, que é aquele solo, aquele interlúdio, que tem uma certa conversa entre os instrumentos, mas é só isso. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido essa ideia, espero que vocês escutem uma música de jazz agora com uma ideia um pouquinho diferente. E é isso aí. Namastê, galera!